Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode bagunçar um pouco tudo que a gente acha que sabe sobre a nossa própria mente. Pensa bem, e se toda a nossa capacidade de compor músicas, de construir cidades, de explorar o universo, não fosse, sabe, o grande objetivo final da evolução? E se tudo isso fosse só um subproduto, uma consequência não planejada de um processo muito mais antigo, muito mais fundamental? É exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje. E para começar a desvendar esse mistério, a nossa jornada começa num lugar bem inusitado, na mente de um pássaro. Pois é, descobertas bem recentes da neurociência estão desafiando aquela ideia antiga de que a consciência é um clube exclusivo dos mamíferos. E as pistas que isso nos dá são simplesmente fascinantes. A visão tradicional, aquela que a gente aprendeu, era bem clara. Para ter uma experiência subjetiva, para sentir que se está vivo, era preciso um cérebro com um córtex supercomplexo, como o nosso. Só que a ciência mais recente está mostrando uma coisa totalmente diferente, que a consciência pode florescer em cérebros com uma fiação completamente diferente, como o cérebro das aves. E olha, isso não é só especulação, não. As evidências são bem concretas. No comportamento, a gente vê que aves não são só robozinhos reagindo a estímulos. Elas fazem escolhas baseadas no que percebem. Na parte neurofisiológica, os cientistas viram que a atividade no cérebro de um corvo corresponde ao que ele percebe subjetivamente, e não só o estímulo físico que está na frente dele. E por fim, na arquitetura do cérebro, eles têm uma estrutura, a tal da NCL, que funciona de um jeito muito parecido com o nosso córtex, integrando informações. Então, essa descoberta toda nos pássaros nos obriga a fazer uma distinção que é, assim, a chave de todo esse mistério. A gente precisa separar o que é sentir do que é pensar. Primeiro, vamos falar da consciência. Pensa nela como a capacidade mais fundamental de todas, a de sentir. É sentir dor, sentir prazer, perceber a cor azul. É aquela experiência interna, subjetiva, de que existe um eu aqui dentro e que as coisas estão acontecendo comigo. Do outro lado, a gente tem a inteligência. Isso já é outra coisa. É uma habilidade mais funcional, sabe? É resolver um problema, é planejar o que fazer amanhã, é usar a lógica. São coisas bem diferentes. Um animal pode sentir dor sem ter a menor ideia de como resolver uma equação matemática. Essa analogia aqui é perfeita para entender isso. Pensa na consciência como o sistema operacional do seu computador. É a base, é o que precisa estar ali rodando para qualquer outra coisa acontecer. E a inteligência? Bom, a inteligência é o software avançado que você instala depois. Ela roda em cima do sistema operacional. Então, o ponto crucial aqui é a ordem das coisas na evolução. Não começou com o pensamento complexo. Começou com as sensações mais básicas, como dor e prazer. Depois, isso evoluiu para uma percepção mais unificada do mundo. E só lá na frente, bem mais tarde, é que a inteligência abstrata, como a nossa, entra em cena. Ou seja, sentir veio muito antes de pensar. Certo, mas aí fica a pergunta: por que a inteligência demorou tanto para aparecer? Por que não vemos um monte de espécies super inteligentes por aí? A resposta, no fim das contas, se resume a um problema bem básico da biologia: o custo. O nosso cérebro é uma máquina que gasta muita, mas muita energia. É impressionante. Ele representa só uns 2% do peso do nosso corpo, mas consome, sozinho, 20% de toda a nossa energia. É, de longe, o órgão mais caro que a gente tem para manter funcionando. E a evolução é, acima de tudo, uma otimizadora de energia. Ela não gosta de desperdício. Um processo evolutivo não iria escolher criar algo tão caro, que gasta tanta energia, sem um motivo muito forte, ou sem uma solução bem engenhosa para pagar essa conta. Então, se a inteligência custa tão caro, como é que a nossa linhagem conseguiu bancar esse cérebro de luxo? A evolução encontrou uma solução dupla. Arranjou mais combustível e, ao mesmo tempo, desenvolveu um motor muito mais eficiente. A primeira parte da solução foi pura energia. Se a gente olha para a nossa linha do tempo evolutiva, a correlação é incrível. O cérebro do Australopithecus, que comia tudo cru, era pequeno. Aí aparece o Homo erectus, com o controle do fogo, e o tamanho do cérebro praticamente dobra. Mais tarde, com o Homo sapiens e o cozimento já estabelecido, a gente vê outro salto gigantesco. Cozinhar comida é como pré-digerir ela, sabe? Isso libera muito mais calorias. De repente, começou a sobrar energia, e essa energia toda foi usada para alimentar um cérebro que não parava de crescer. Mas só colocar mais combustível no tanque não resolveu o problema todo. Não adianta nada injetar mais energia se o motor é ineficiente. O próprio cérebro precisava passar por um upgrade de hardware.
Uma mudança fundamental para conseguir fazer mais gastando menos. E é aqui que entram os hacks biológicos geniais. Estudos mostram que os nossos neurônios são super eficientes. Eles usam menos energia a cada disparo elétrico comparado com outros mamíferos. E tem mais: as ramificações de um neurônio conseguem fazer pequenos cálculos complexos sozinhas, sem precisar ativar o neurônio inteiro. Isso economiza uma quantidade absurda de energia. É como ter milhares de mini processadores dentro de uma única célula. E agora a gente consegue juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O excesso de energia que veio com o cozimento, junto com esse hardware neural super eficiente, criou as condições perfeitas para que algo completamente novo e inesperado pudesse surgir. A história, então, se desenrola mais ou menos assim. Primeiro, a evolução favorece sistemas que podem sentir a consciência, porque isso é muito útil para sobreviver. Depois, na nossa linhagem, acontece essa combinação única de mais energia e neurônios mais eficientes. Isso permitiu que esses sistemas se tornassem absurdamente complexos. E é dessa hipercomplexidade toda que a inteligência de alto nível, o raciocínio abstrato, simplesmente surge, como um efeito emergente, não como um objetivo. A conclusão é, ao mesmo tempo, poderosa e bastante humilde. A natureza não estava tentando criar uma espécie que escreve poesia ou lança foguetes. Ela estava simplesmente otimizando sistemas conscientes para sobreviver. A nossa inteligência, com toda a sua glória, foi um acidente. Um efeito colateral incrivelmente útil, sem dúvida, mas ainda assim um acidente. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a nossa maior força não era o objetivo final, para onde será que a evolução da consciência está nos levando? Se o objetivo não é necessariamente pensar mais, mas talvez sentir de uma forma mais eficiente, mais adaptativa, o que será que vem a seguir para a mente humana?